por muito tempo, acho que tem 3 meses que eu não apareço nesse canal, porque eu tô tentando organizar uma coisa diferente. Acho que eu já comentei aqui que eu tô tentando trazer pessoas com quem eu trabalho, que nem a Carla que veio aqui, que é fisioterapeuta, a Ana Carolina, que é fonoaudióloga, que trabalha com zumbido. E aí hoje eu trouxe um novo convidado, que é o Cleiton Fortes, fonoaudiólogo, que eu amo de paixão. E eu já começo falando a informação mais importante. Se você é paciente de tontura, recebeu indicação de tratamento com reabilitação vestibular, esse é o cara que você precisa procurar. O contato dele vai estar aqui embaixo. Fica a dica pra você que vai melhorar bem e mais rápido, viu? Vamos lá, Cleiton. Esse vídeo então hoje é pra gente conversar sobre a reabilitação vestibular. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal falando, mas falando do ponto de vista otorrino, que não é a pessoa que entende mais de reabilitação vestibular. A pessoa que mais entende é o fonoaudiólogo. Então eu queria que você contasse aí primeiro pro pessoal o que é reabilitação vestibular, né? O que é vestibular? Vestibular, às vezes as pessoas perguntam o que tem a ver Com a prova. vestibular, né? Na verdade, assim, o vestíbulo é uma parte do labirinto. O labirinto ele tem duas funções, que é a função auditiva e a função do controle do equilíbrio. É um sensor de som e um sensor de movimento. Essa parte do sensor de movimento a gente chama de vestíbulo, sistema vestibular. Daí a reabilitação vestibular, porque a gente vai tratar o que tem a ver com esse sensor, que por alguma razão, aí vai depender do diagnóstico, mas por alguma razão teve alguma interferência nesse funcionamento e gera aí as tonturas, desequilíbrio. Então, lógico, cada caso precisa ser avaliado e isso vai direcionar o tratamento para a reabilitação. É como se fosse uma terapia, mas não é uma terapia psicológica, é uma terapia porque a gente faz encontros periódicos, normalmente semanal, e são exercícios específicos que vão ajudar o cérebro a aprender a controlar a função do equilíbrio, a estabilidade, e aí esses conflitos que pode vir entre visão, labirinto, a percepção do corpo, esses conflitos o cérebro acaba, por alguma razão, perdendo ali, acaba bloqueando como que está funcionando essa informação. E na reabilitação a gente acaba treinando para que o cérebro reaprenda, ele corrija, ele propõe uma compensação Uma adaptação, às vezes, para alguma patologia. Para que possa melhorar o equilíbrio. Então, principalmente o objetivo da reabilitação é diminuir o sintoma de tontura, diminuir a sensibilidade do labirinto, aumentar a tolerância ao movimento e melhorar o equilíbrio, principalmente também evitar quedas. Então, está muito relacionado à qualidade de vida. Então, essa reabilitação vestibular vai ser para o paciente que tem um quadro de tontura e aí alguma doença que geralmente tem a indicação como tratamento de reabilitação vestibular. Exatamente. A gente lembra muitas doenças que causam tontura, não é só labirintite. Eu vou colocar aqui em algum lugar, vai aparecer um link que vai direcionar vocês para um vídeo explicando assim o que é, como é que funciona o equilíbrio, o que é labirinto, visão, o que o cérebro faz. E aí entender esse conjunto, porque eu acho que é interessante para entender o próprio funcionamento da reabilitação, que a gente vai chamar aqui de RV. Vamos apelidar do nome pequenininho dela. Você tem esse funcionamento inadequado por diversas doenças possíveis. E aí, dependendo da doença ou da sequela que a doença deixa, a gente pode usar tratamento diverso. Medicação, a reabilitação vestibular, fisioterapia, psicoterapia. Então, temos uma gama de tratamento, mas esse tratamento vai depender, claro, do diagnóstico que o paciente teve. Então, não é todo paciente que tem tontura, não é todo paciente que fala, você tem labirintite, vai fazer RV. Vai funcionar? Pode ser que sim, pode ser que não, porque provavelmente o diagnóstico genérico de labirintite tem grandes chances de não estar correto. Então, a RV é para esse paciente. É importante pontuar isso, que a reabilitação, ela não é uma fuga. Não é assim, não sei o que fazer, vou fazer reabilitação. Exatamente. Às vezes a gente acaba recebendo alguns pacientes que falam assim, já fiz de tudo, agora eu vou tentar reabilitação. Pode ser que realmente os outros tratamentos não tenham sido adequados e a reabilitação fosse o tratamento adequado. Mas às vezes não, às vezes é porque o diagnóstico não foi preciso, às vezes tem algum outro problema, então não é toda a tontura que na reabilitação a gente consegue tratar. A reabilitação, ela precisa ter uma indicação, ela precisa ter um diagnóstico, um acompanhamento médico, para que se façam os exames necessários, porque tem a ver com a questão metabólica, hormonal, vascular, sistema nervoso, coluna.
Lembrando assim, genericamente, então o cérebro é quem controla o equilíbrio. É o cérebro que sabe que você tá sentado aí na sua cadeira, assistindo esse vídeo, no ambiente parado, com a sua cabeça parada, com o pé num chão provavelmente duro ali da sua casa. Esse cérebro, ele vai saber disso através dos sensores que ele capta do seu corpo. Um sensor é o que você enxerga, outros sensores são todos os músculos e articulações do seu corpo, e o terceiro sensor é o labirinto. Então, se eu fosse falar pra você, vai andar aqui na calçada de São Paulo de olho fechado, ninguém vai fazer isso. Calçada de São Paulo não é uma calçada muito boa. Nem de olho aberto. De olho fechado. Já é ruim de olho aberto, de olho fechado, menos ainda. Só que quando você vai pensar nessa frase, pensa, você vê o buraco na calçada e o seu cérebro calcula sozinho, inconscientemente, quanto o seu pé precisa levantar para não tropeçar no buraco. Então existe toda uma organização de equilíbrio que a gente não percebe o quanto ela existe, o quanto inconsciente ela é pra gente. A gente vê as coisas e quando a gente só consegue começar a entender um pouco como o nosso equilíbrio é um sexto sentido, de certa forma, quando a gente perde. Então, isso que o Clayton falou, assim, do diagnóstico, um exemplo, acho que é o clássico, é o paciente, por exemplo, teve uma neurite vestibular, que é uma inflamação do nervo que leva a informação do labirinto para o cérebro. Então, de repente, ele perdeu a informação desse nervo, aí ele vai ter uma crise intensa de tontura rotatória que vai durar alguns dias e depois ele pode ficar com uma sensação de instabilidade, especialmente aos movimentos da cabeça. O tratamento para esse paciente não é medicação. Não vai ser o corticoide, não vai ser o Dramin, não vai ser o Vertix, não vai ser o Vertizine, não vai ser a Sinarizina, não vai ser o Meclin. Na verdade, quanto antes eu parar esses remédios e mais cedo esse paciente for lá para o Clayton fazer a reabilitação vestibular, maior a chance de ele ter uma recuperação completa e uma boa melhora. Tem outros fatores que a gente tem que olhar, se o paciente tem um hipotiroidismo, um problema na tireoide, uma diabetes, que podem atrapalhar a reabilitação vestibular? Tem, mas o tratamento não é remédio. É a reabilitação. Ela sozinha é capaz de trazer de volta essa pessoa para aquele equilíbrio que ela tinha antes. Ela nem percebia que ela tinha antes. Acho que a neurite é o grande... E uma pessoa que tivesse labirintite realmente, ia ser a mesma coisa, né? Eu digo que o paciente que está com uma labirintite, muito raramente ele chega para a reabilitação nessa fase aguda, porque ele precisa estar no hospital, ele precisa estar tomando antibiótico. Mas o paciente, quando ele chega pra gente, uma assimetria. A gente tem dois labirintos, um do lado direito, um do lado esquerdo. Um está funcionando de uma forma e o outro está funcionando diferente. O cérebro começa a receber essa informação e ele percebe como que um lado tem uma informação maior que o outro. Isso acontece quando eu estou rodando. Então, apesar de você estar parado, você vai ter a sensação de que está rodando, principalmente você fecha o olho, porque aí você não tem aquela informação visual que vai contribuir para perceber que você está parado. Então, quando tem essa assimetria, seja ela por neurite, seja ela por Meniere, seja ela uma crise de migrânia, o que for, essa assimetria vai mostrar para o cérebro que tem um lado mais estimulado que o outro e ele vai entender que está rodando. O que acontece nesse lado mais estimulado que o outro é o que acontece quando você vira a cabeça. Então pensa assim, eu tô aqui parado, meus dois labirintos estão dando uma informação parecida em tônus. Quando eu viro a cabeça pro lado direito, essa informação aqui aumenta e essa diminui um pouco. Essa é a assimetria que a gente está falando, que é o que acontece quando vira a cabeça pro lado. E aí vai ter, se você ver aquele vídeo que eu comentei no começo, o olho vai virar pro lado oposto. Quando existe essa assimetria, mesmo você estando parado sem mexer a cabeça, aí porque uma doença causou, o cérebro ele vai achar que você está virando a cabeça você estando parado. E aí ele vai fazer o seu olho geralmente virar pro outro lado. E aí vem aqueles sintomas, né? Náusea, enjoo, tontura, não conseguir ficar em pé, não conseguir caminhar direito. E aos poucos ele consegue ir criando uma condição melhor, porque o nosso cérebro, na verdade, é quem controla essas informações, baseado nos sensores. Então, muitas vezes, a crise pode ter sido episódica, mas não necessariamente lesionou o nervo, por exemplo, numa neurite. Mas foi uma crise episódica, mas o paciente fica com sintoma persistente, porque o cérebro mesmo, ele tenta se adaptar. Ele falou, opa, se essa informação que o labirinto está me dando está mais me atrapalhando do que me ajudando, porque a visão está dizendo, eu estou parado. O corpo está dizendo, eu estou parado. E o labirinto que você está rodando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar falar, vou inibir, vou cortar essa informação, porque isso não me ajuda. Aí começa as vertigens visuais, conflito visual, porque aí o paciente fica muito dependente da visão para controlar o equilíbrio. E a visão, ela prega peças na gente, né? A visão, ela tem aquelas ilusões de ótica.
que você... Ela tem um limite do quanto ela consegue compreender sozinha. Isso, porque ela é um pouco mais, vamos dizer assim, é um sensor um pouco mais lento do que o labirinto. O labirinto ele é mais rápido, mais instantâneo, é um reflexo. E a visão, ela pode dar umas sensações de movimento onde não há, ou o contrário. Principalmente quando ela é esquisita, quando é uma informação, por exemplo, a sua camisa. Isso, Ou tem você pessoas tá que no podem estar se shopping. incomodando com a camisa. E, tipo assim, faz assim pra poder enxergar. Nem lembrei disso, podia ter, né? Mas enfim, é bom pra pessoa sentir. Eu acho se que é uma tá coisa super interessante. incomodando, Se essa camisa tá te incomodando, é de incomodando. leve, né? Não vai ser um incômodo importante. Vai ser um incômodo leve, mas se você geralmente vê uma pessoa com algo listrado e isso te incomoda, isso é exatamente a vertigem visual, né? Eu acho que foi bom você ter vindo porque é um exemplo pra gente explicar. Justamente, porque a pessoa olha, aquilo gera um incômodo, porque você está dependendo do que você está vendo para controlar o equilíbrio. E aí o que você está vendo gera ali um desconforto, então você automaticamente vai sentir uma tontura, um desconforto. Mas é importante a gente saber que o cérebro é quem controla isso, e o cérebro ele é plástico, ele tem uma plasticidade, ou seja, a capacidade de se modificar, de se reajustar, se reorganizar, como se fosse recalibrar. Então, apesar de eu ter uma informação assimétrica do labirinto, o cérebro ele é capaz de compensar isso. Então, eu tenho uma informação de um labirinto assim e de outro assim. Então, eu vou ter a sensação de que eu estou rodando. O cérebro é como se ele fosse supervalorizar essa informação, inibir um pouco do outro lado para tentar equilibrar, deixar um pouco mais Se você vai lá e faz um estudo de um exame que eu veja apenas essa informação, sem considerar o cérebro, eu vou para, às vezes, uma pessoa que tem neurite, sempre ter essa sequela aqui, por exemplo, o modo neurológico, né? Essa sequela disso aqui tá diferente do outro lado. Mas não quer dizer que a pessoa vai sempre ter o sintoma, porque o cérebro, ele, diferente da lesão, ele consegue se modificar. Por exemplo, acho que uma forma mais fácil de explicar isso é o paciente que tem AVC e muitas vezes recupera movimento, consegue voltar a movimentar, talvez não fique tão perfeito como era antes, mas recupera o movimento, recupera para conseguir engolir depois de um AVC. Essa é a capacidade do cérebro, isso é o que a gente chama de plasticidade ou neuroplasticidade. O cérebro ele vai usando outro caminho ou vai tentando fazer caminhos novos, usar outras áreas para fazer aquela função. E eu costumo dizer assim, a reabilitação é reabilitação vestibular porque está relacionado ao funcionamento do sistema vestibular, mas na verdade a reabilitação vestibular a gente faz exercícios para o cérebro. Então, apesar de eu ter uma alteração periférica, ou seja, uma alteração do sensor do labirinto, desse sensor de movimento, quem vai compensar isso é o cérebro. Então, a reabilitação, na verdade, ela é uma reabilitação cerebral, uma reabilitação neurológica. Porque uma reabilitação central, porque apesar de o problema ser periférico, ou seja, o problema não é no cérebro, o problema é no sensor. O cérebro vai fazer uma compensação. E aí isso é importante porque às vezes a pessoa chega e fala assim, vou começar a reabilitação. Aí fala, vamos fazer alguns testes, vamos fazer uma avaliação. Ela fala, não, já está todos aqui os exames. Eu fiz otoneurológico, fiz VRIT, fiz esse. Tudo bem. Esses exames, eles testam a função do vestíbulo. Para eu fazer a reabilitação, eu preciso entender como que está essa função específica do vestíbulo relacionada às outras informações. Então não basta eu saber que o labirinto está com um lado bom e um lado ruim, por exemplo. Eu tenho que saber como que está a interação desse labirinto, desse sensor, junto com outros sensores, que é a visão e a percepção do corpo, que a gente chama de propriocepção. Então isso é o que vai ajudar a direcionar no treinamento, quais são os exercícios, qual a tolerância, tudo isso é baseado nesta avaliação, não é especificamente no exame. E isso que ele falou, gente, eu acho que é assim, é o pulo do gato da reabilitação, quando bem indicada, funcionar em algumas pessoas e em algumas pessoas não. Porque se você pega um paciente que tem indicação de RV e coloca ele num protocolo, então aqui tá a listinha de exercícios que você vai fazer agora, baseado só no seu diagnóstico. Talvez esse paciente não tenha a mesma resposta do paciente que vai lá no consultório do Cleito, ele vai ver os seus exames, ele vai fazer uma história para entender os seus sintomas e ele vai testar quais são as suas dificuldades. Ele vai colocar você em situações para provocar e entender quais são as dificuldades do seu sistema vestibular e aí ele vai direcionar, ele vai personalizar essa reabilitação para você. Quando essa reabilitação ela não é personalizada, ela é só um protocolo, igual para todos, aquele reabilitador fala tudo igual para todos os pacientes,
Pode ser que em alguns dê certo, pode ser que em outros não dê certo, porque tem que personalizar isso para a pessoa. A reabilitação, na verdade, os protocolos, eles foram descritos para iniciar o tratamento. Foram descritos numa época que não se tinha um grande conhecimento da área, e aí eles observavam que, seguindo aquele protocolo, aqueles exercícios já pré-determinados, os pacientes melhoravam. Depois disso, os estudos mostram que quando você personaliza, ou seja, não necessariamente você vai reinventar a roda, vou criar um exercício específico, não. Você vai utilizar qual o exercício que o paciente precisa daquele. Exercícios de protocolo, dos protocolos, mas você não vai aplicar o exercício 1, 2, 3 conforme o protocolo, você vai personalizar isso para aquele indivíduo. Então, às vezes, pode ser que o exercício que eu faça é o mesmo que você faz, mas eu tolero 5 repetições, você tolera 20. Para você precisa ser 20, 25. Para mim, só pode ser 5. Então, a personalização ela depende muito do diagnóstico, depende da tolerância do paciente, depende dos sintomas. Então, às vezes o paciente fala assim, quantas sessões serão necessárias? Até é uma pergunta que a secretária pede muito, ela já sabe como responder. Ela fala assim, olha, não tem como prever, depende do caso. Então, hoje, eu sei pela minha prática, pela minha experiência, que neurite vestibular, eu não vou ficar com o paciente lá 6 meses trabalhando. Muito provavelmente o médico às vezes pede 10 sessões, meio que por protocolo. Porque o plano pede pra gente definir um tanto de sessões. E aí às vezes coloca 10 sessões, aí a pessoa fala, eu quero fazer um pacote. Eu falei, não faço porque... E se a gente resolver o seu problema com 6 sessões? Então assim, o que a gente vê da neurite, por exemplo, ela varia em torno de 1 mês e meio a 2 meses. No máximo, assim, quando o paciente realmente adere ao tratamento. Então a gente tem uma melhora mais rápida, diferente do paciente que tem uma lesão central, teve um AVC, às vezes essa demora é maior, ou teve uma lesão do labirinto, dos 2 labirintos e não só de um. Então a gente precisa estimular outros sensores e aí pode demorar um pouquinho mais. Agora, dependendo de cada caso, às vezes a gente consegue com bem poucas sessões resolver o problema. Então é muito individual. Cada paciente reage de um jeito, depende, lógico, do terapeuta, mas também depende da aderência do paciente. Por isso que eu faço sempre questão dos meus pacientes, fazer eles entenderem o máximo possível do funcionamento do labirinto, de como funciona o equilíbrio, que não depende só do labirinto, ele faz parte do equilíbrio, e como que funciona essa integração sensorial, que é o que a gente vai trabalhar. Então, ele entendendo isso, ele consegue ver sentido nos exercícios e aí ele faz. Entender a lição de casa, né? Entender a lição de casa, porque senão ele vai dizer, se eu chegar e falar assim, faz esse exercício, ele vai dizer, isso aqui? Ele não, talvez nem porque não entendeu a importância e o porquê que ele vai fazer aquilo. Então, assim, eu faço reabilitação já há bastante tempo. Não quer dizer que não é um mérito meu, não é eu que faço. A reabilitação, na verdade, a ciência, né, da reabilitação vestibular, ela comprova os resultados. Só que, lógico, depende muito de como isso é tratado, depende se ela é personalizada, depende se o paciente entendeu o que ele está fazendo ali, depende se ele aderiu ao tratamento, depende se ele faz os exercícios, porque eu falo, não é vir aqui que vai fazer você melhorar, é fazer o exercício que eu indiquei. Isso, e aí assim, o paciente geralmente vai no seu consultório uma vez por semana, por aí, faz lá durante a sessão alguns exercícios, você reavalia como ele passou essa última semana e ele vai com exercícios para fazer em casa. Isso. Esses exercícios para fazer em casa, uma média, assim, não sei se isso muda, acho que deve mudar de paciente para paciente. Às vezes tem paciente que você não pede para fazer 2 ou 3 vezes no dia. Tem. O que acontece? Isso depende também muito da tolerância do paciente, depende o quanto aquela tontura está incomodando. Na minha prática, o que eu procuro sempre indicar? Eu gosto de fazer exercícios que demorem pouco tempo, então ele não vai ficar, não vou dar uma lista lá de 2 folhas de exercício para o paciente fazer. Pela minha prática, o que eu vejo quanto mais exercícios eu dou, menos o paciente faz. E o que vai fazer ele melhorar é a repetição do exercício. Então eu prefiro dar um treino bem enxuto, um treino que ele vai demorar lá 3, 4, 5 minutos fazendo, para que ele possa repetir isso várias vezes no dia. Se eu dou um treino muito extenso, ele vai fazer menos. Fazendo exercício. Não faz. Quando eu proponho esse treino mais curto, mais rápido, ele consegue fazer mais vezes. Eu falo, é o tempo de separar e ir no banheiro dá tempo de fazer o exercício. Então dá para fazer 3 vezes no dia.
Lógico, tem paciente que a gente recomenda fazer 1, 2, 3, tudo varia de cada caso, depende da pressa do paciente. Às vezes acontece muito, o paciente vai viajar, eu vou viajar daqui 10 dias e eu quero fazer reabilitação. Você devia ter vindo há pelo menos um mês atrás. Mas às vezes a gente já tive casos que o paciente viajou e ficou bem. Teve uma paciente nossa, né, que ela veio passar comigo assim, era um mês antes da RV, só que aí ela conseguiu passar com você acho que 2 semanas antes da viagem que ela ia pra Disney. E ela tinha um dos diagnósticos que é a cinetose, e aí conseguiu que ela foi pra Disney, não precisou tomar remédio lá e viajou, se divertiu, voltou feliz. Então assim, cada caso é um caso específico, mas eu costumo dizer, o que melhora é a repetição. E a repetição vai depender de cada caso. Então, por exemplo, um paciente que tem cinetose, eu vou trabalhar alguns exercícios, posso entrar com alguns exercícios de estímulo visual, realidade virtual, e aí eu não vou dar isso 3 vezes por dia. Imagina, ele vai assistir um vídeo de 10 minutos, 3 vezes no dia, ele vai chegar uma hora que ele não aguenta mais. E a gente vê que essa personalização varia de paciente para paciente, mas que a gente consegue ter um resultado, às vezes, de 1 vez por dia, com a exposição àquele estímulo visual. Ou quando precisa de movimento, aí a gente faz mais vezes. Se faz muitos exercícios, não tem tanto resultado porque a repetição é menor. Então, nessa avaliação que a gente faz inicial, a gente vê essa tolerância do paciente, a gente consegue avaliar como que ele vai reagir aos exercícios, e isso vai ajudar a determinar qual o número de repetições, quantas vezes vai fazer por dia, qual a velocidade, se faz mais rápido, se faz mais lento. Então tudo isso é avaliado e a cada sessão a gente vai reavaliando. E é por isso que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu vou falar de novo. Gente, não saiam por aí procurando RV, que você pega um PDF com um protocolo, fazendo sozinho em casa. Ou tem um paciente chega que eu comecei a fazer porque eu vi uns vídeos no YouTube de como é que faz, tô fazendo já e não funcionou. Deu pra entender que o negócio, assim, você não tem esse conhecimento para conseguir aplicar e saber quantas vezes, qual dos exercícios que existem você precisa. Às vezes você ainda nem tem o diagnóstico do que exatamente está causando o seu sintoma, às vezes nem é rever o seu tratamento. Então, não tem essa humildade de entender. Existem profissionais para aplicar isso, e apesar de o YouTube ser interessante, se a gente aprender muita coisa, você tá aprendendo sobre isso, eu vejo o YouTube para aprender outras coisas também. A gente estuda muito para saber o que indicar. Inclusive, assim, eu brinco com o paciente quando ele vai começar, chega na hora de fazer reabilitação num tratamento, especialmente o paciente de TPPP. Eu falo assim, quando você vai pra academia criar músculo, você vai lá puxar ferro. Aí quando você puxa ferro, vai acontecer o quê? Vai ter lesão do músculo e no dia seguinte você vai sentir dor. Na reabilitação, você vai fazer um esforço no seu cérebro. Só que você está fazendo um esforço num caminho de equilíbrio. Você não vai ter dor. O caminho de equilíbrio não tem percepção de dor, ele tem percepção de tontura. Tem alguns pacientes que começam a fazer esses exercícios e sentem que no começo ele deu um passo para trás daquilo que ele já tinha melhorado. Isso no paciente de TPPP é comum acontecer, não é incomum. Então, eu, por exemplo, eu não caminho o paciente de TPPP direto para RV. Eu primeiro começo a medicação, ele sentiu que está 50% melhor do que ele estava, aí eu encaminho para RV. Por quê? Porque eu sei que ele vai de 50 para 40, e aí eu explico, você vai dar um passo para trás para dar 3 para frente. Então, se você vai por sua conta e risco fazer um exercício sem entender, às vezes você fala, não, mas isso aí não vai funcionar. E aí eu tenho que vir aqui e te convencer, não vai funcionar, confia, vai. Só que também cada coisa tem o seu momento no tratamento, porque depende também do que você tem, né? Antigamente, alguns médicos davam um papelzinho, um folhetinho com alguns exercícios e fala, faz. Boa sorte. Tem estudos que mostram que isso não funciona. Por quê? Quando você faz isso sozinho, tá, tudo bem. A questão não é saber fazer um exercício. A questão é qual é a repetição, qual é a indicação, é aquele exercício. Porque geralmente não vem um exercício, vem 10 exercícios. Às vezes daqueles 10 exercícios você precisaria fazer 2 ou 3. E você fica fazendo um monte de exercícios sem necessidade. Então, o acompanhamento com o profissional, ele vai direcionar exatamente para você o que é necessário, por que é aquele exercício, e a cada sessão você reavalia. E a cada sessão, porque quando o paciente sente um certo desconforto, de alguma forma isso me alivia, porque eu sei que eu vou conseguir
melhorar esse desconforto pelos mecanismos de neuroplasticidade. Então, pela repetição do exercício, quando ele voltar, aquilo vai estar um pouco melhor. Mas não é, eu costumo dizer, não é na primeira sessão que você vai vir na segunda e vai dizer, ah, estou melhor, melhorei. Não, aquilo é base do tratamento e a gente vai modificando a cada sessão, a gente vai aumentando o desafio, aquilo que era mais difícil, incomodava mais, acaba incomodando menos e a gente consegue evoluir no treino. É lógico, se ele não faz, a hora que ele voltar ele vai continuar com o mesmo desconforto, a gente não consegue avançar. Então fica um pouco para trás. E a questão, eu gosto também de comparar com a própria medicação. Uma coisa é você ver no YouTube que um remédio é bom para alguma coisa, você vai lá na farmácia e compra. Pode ser que seja, pode ser que você acerte. Ou você não tem aquela doença, ou aquela não é a dose certa. Pode ser que aquela não seja a dose certa, pode ser que não seja o medicamento certo, pode ser que você piore. Então é a mesma coisa, tá? No YouTube as pessoas podem ter acesso, podem fazer. Mas o acompanhamento com o profissional, ele é essencial para que ele possa ser personalizado, para que você realmente tenha melhora. Isso sem falar nas manobras, né? Porque fazer manobra sozinho tem gente arriscado. que olha lá, aí vê, vou fazer essa manobra aqui. Às vezes o problema é de um lado e faz para o outro. Né? Ou espalha, né? Piora o quadro. Ou faz um Canalave Jam e ferra com tudo. Então, assim, é muito importante ter esse acompanhamento multiprofissional, eu diria, porque ele vem desde uma avaliação, um diagnóstico, né, baseado ou não em exames. Então o diagnóstico ele é clínico, mas o médico com os exames vai ter uma segurança maior nesse diagnóstico, a indicação da reabilitação e esse acompanhamento, né, que é a hora que você se dispõe e vai fazer, porque você realmente aquilo é algo que incomoda e você está depositando todas as suas fichas ali. Então, por isso que é importante até para a gente que faz a reabilitação esse diagnóstico e esse acompanhamento multiprofissional, porque às vezes a gente sabe que a reabilitação vai fazer bem, mas não vai resolver tudo, porque tem outras questões envolvidas. Então, que aí envolve psicólogo, pode envolver fisioterapeuta, pode envolver, enfim, outros profissionais que, trabalhando junto, a gente consegue ter um resultado melhor. Geralmente não é uma coisa que causa tontura, é uma soma de fatores. Uhum. E aí, para tratar, não pode ser diferente. Também, às vezes, é necessário ter aí uma equipe multidisciplinar que cada um, dentro da sua área de expertise, vai ajudar aquele paciente a melhorar. Pensando em diagnósticos que você costuma atender no consultório, eu acho que assim, até na minha cabeça, os principais indicação para IV é a cinetose, que é o mal do movimento, acho que deve haver bastante paciente com cinetose. Quando o labirinto funciona, tem uma sequela de funcionamento, diminui o funcionamento de um lado ou dos dois lados, que a gente chama de tipo, função unilateral ou bilateral, que pode ser aí por uma neurite, por uma ototoxicidade, por um medicamento que é tóxico para o labirinto. A gente tem o que eu vejo com mais frequência é a TPPP. E mal do desembarque, você vê bastante? Pouco, mas tem. Mal do desembarque eu acho uma coisa super interessante, né? A capacidade que o cérebro tem de se adaptar para aquele barco, por exemplo, né? No barco mesmo. E aí você bota em terra firme e ele fala, tá errado, o certo é o barco. Eu acho isso impressionante. Mas isso é o que acontece nas crises, na doença, né? Então, uma doença que teve uma crise episódica, às vezes o cérebro se adaptou àquela crise. Aí a crise passou, o labirinto melhorou, tudo ficou normal. E ele continua com a tontura, porque o cérebro falou assim, essa informação está me atrapalhando, ele passa a ignorar. Então, a reabilitação vai fazer o cérebro retomar, sentir a importância dessa informação e retomar essa informação. Então, não necessariamente a pessoa que vai fazer reabilitação tem uma lesão. Às vezes ela teve um quadro... Ou também um funcionamento diferente. E o cérebro acabou se modificando e a gente precisa retomar, que é, no caso, a cinetose, vamos supor, é como se o indivíduo estivesse no navio e o mal do desembarque é aquele que ficou bem no navio, mas a hora que voltou para a terra firme ele passa mal. Então são as condições justamente do cérebro ir se adaptando. E além desses diagnósticos que eu comentei, você costuma ver mais o quê? Acho que manobra também, VPPB, você atende também bastante quadro de VPPB. Tem uma dúvida, curiosidade minha, né? Acho que assim, as duas situações que elas são muito parecidas em sintoma,
mas são diagnósticos diferentes, mas eu sempre tive curiosidade de como você vê esses dois pacientes. É o paciente que tem a hipofunção, a redução de funcionamento unilateral, e o paciente de TPPP. Para mim, assim, meu entendimento, apesar disso não ser um entendimento científico, isso não está escrito em nenhum artigo, mas é a impressão que eu tenho do paciente o paciente de TPPP, ele teve algum gatilho inicial de tontura, que pode ser uma neurite, uma migrânia, um meniere, mas pode ser uma crise de pânico, de ansiedade, um desmaio, um mal-estar na academia, já vi assim, gatilhos inúmeros. E depois disso, parece que o cérebro simplesmente fala, não confio mais no labirinto. Não confio, quero usar só a visão e só o músculo e a articulação, e o labirinto não é confiável. E aí o seu papel é fazer o labirinto, o cérebro voltar a confiar no labirinto. É isso que você sente também? É isso. A própria TPPP não se identificou uma lesão, ou teve uma lesão que se tratou, mas persiste o sintoma. Como se tivesse ficado uma sequela naquela formação. É uma funcional. Você faz os exames e fala, não tem nada. dano. Então é muito comum o médico falar assim, você não tem nada. E ele fala, como que não tenho nada? Se eu tenho tontura, eu tô sentindo. Mas tem alguns estudos com ressonância magnética funcional que eu acho que mostram melhor, assim, que o paciente de TPPP tem áreas do cérebro funcionando diferente do paciente que tem uma hipofunção, por exemplo. Então, a forma como o cérebro enxerga a hipofunção é diferente da forma como ele enxerga a TPPP, mas a forma como se apresenta em sintoma é parecida. Acho que a grande diferença é que o paciente da hipofunção ele é muito mais intolerante ao movimento de cabeça, e o paciente de TPPP tem aquela sensação de estar sempre à beira de um precipício, numa corda bamba, com um grau de muito mais medo do que o paciente da hipofunção. Eu sinto o paciente da hipofunção meio irritado e o paciente da TPPP com medo, né? Com medo. E aí acaba sendo que para você deve ter que equilibrar tanto tratar esse paciente da forma protocolar, da forma personalizada, mas o personalizado deve ter que lidar bastante com essa emoção do medo. Sim. Geralmente o paciente, quando ele vai começar a reabilitação, até antes de avaliar, eu peço para ele responder um questionário, que é o DHI, que é um questionário validado, que avalia o impacto daquela tontura na qualidade de vida. Então, é interessante que muitas vezes eu preciso retomar o questionário. Eu vejo que ele preencheu, aí dá uma resposta super baixa, como se não tivesse impacto nenhum. E eu começo a conversar com o paciente, eu vejo que ele está realmente assim, restrito, com muita restrição. Aí eu falei, vou retomar esse questionário porque essas respostas não estão compatíveis com o que ele está relatando. Então, muitas vezes eu pergunto, olhar para cima piora a sua tontura? Ele fala, não, porque eu não olho para cima. Mas ele não olha para cima porque ele tem medo de olhar para cima e ter tontura. Então não é que olhar para cima dá tontura. Ele tem medo de olhar para cima e ter tontura. Ele criou mecanismos de autovigilância, percepção, em que ele vai se impedir de fazer as coisas, né? Exatamente. Então, às vezes a pessoa fala assim, ele precisa perder o medo. Eu falo, não, o medo é um mecanismo de defesa. Sim. O medo vai impedir que ele caia. Ele precisa perder o medo, mas ele precisa perder o medo na verdade, a hora que trabalhar esse medo. E aí a psicoterapia é importante no paciente de TPPP. É isso, mas eu digo assim, o medo vai fazer com que ele deixe de fazer algumas atividades, porque ele tem medo de ter a tontura. A reabilitação, a gente vai expor esse paciente a essas atividades de uma forma controlada, dentro da tolerância dele, de uma forma que ele vai perdendo o medo, não só assim, tipo, não tenha medo. Ele vai perder o medo porque ele vai sentindo segurança que ele já fez aquele movimento, fez uma vez, fez duas, fez três, fez quatro e ficou bem. Então ele passa a diminuir aquele medo, aquela sensação de que tudo vai dar tontura. Por quê? Por que vai dar tontura? Se eu acabei de fazer esse movimento e não tive tontura. Então ele começa a se soltar mais, ele começa a se movimentar mais e aí o medo vai diminuindo porque ele vai tendo uma confiança justamente porque o corpo está preparado àquela condição. E antes ele não estava preparado, então ele tinha medo e realmente poderia dar a tontura. Então o medo ajudava ele a controlar o sintoma. Agora o que vai ajudar ele a diminuir o medo é a confiança que o treinamento dá, porque ele não conseguia fazer X movimento, agora ele consegue e fica bem. Então o medo vai diminuindo. E aí, por último, gente, acho que o que falta a gente conversar é um pouquinho sobre queda, né? Talvez não seja algo que eu particularmente vejo tanto no consultório, porque o perfil de paciente que me procura geralmente são pacientes mais jovens, quadros de TPPP.
Mas o paciente mais velho, acima de 65 anos, e a depender aí de exatamente qual diagnóstico que ele tem, o Cleiton comentou no começo, né? O papel da reabilitação vestibular é tentar trazer esse equilíbrio para um equilíbrio e prevenir quedas. Então, acho que é importante colocar que a reabilitação vestibular tem o seu papel na prevenção de quedas, tentando trabalhar o equilíbrio, mas não, muitas vezes sozinha ela tem suas limitações. Então, tem pacientes que podem ser que precisem de uma bengala, de um andador, de uma fisioterapia motora, de fazer atividade física para fortalecer a musculatura da perna, da coxa, de, às vezes, mudar a alimentação. Nutrição é super importante, que às vezes o paciente vem com uma dieta praticamente restrita a carboidrato, não tem proteína, não tem B12 tá lá gordura, embaixo, vitamina, tudo deficiente. E aí, o que acontece? Uma das áreas do equilíbrio é a propriocepção e muitas vezes não é nem o labirinto o problema, não é nem essa visão, é especificamente a musculatura. O paciente perde massa, principalmente se teve uma doença, precisou ficar acamado, teve outra queda, ou teve outra queda. Então, assim, é muito importante que isso seja visto, vitamina, alimentação, né? Porque não adianta, chega uma hora que a massa muscular, como dizem, sai no banho. A pessoa precisa repor, a pessoa precisa de hidratação, a pessoa precisa de alimentação, de proteína. No começo da RV, eu vejo que vocês geralmente dão exercícios para o paciente mais sentado, depois você vai evoluindo para em pé e caminhando. Então, às vezes, você vai precisar começar com o paciente esse exercício sentado e aí ele também começa a fazer uma fisioterapia motora, Exato. Ganhar massa muscular para quando ele for fazer em pé, para quando ele for andar. Porque senão você vai melhorar o equilíbrio dele sentado. Você não vai conseguir melhorar esse equilíbrio no movimento ativo, assim, de caminhar. Às vezes eu falo, olha, a gente está treinando equilíbrio, mas eu não vou fazer um treinamento de perna, não vou fazer um treino muscular. Não é minha área. Precisa de um educador físico, precisa de um fisioterapeuta, de um pilates, alguma coisa que trabalhe isso. Ou às vezes o paciente já faz, mas eu falo, peça para o instrutor direcionar um pouco mais para essa área. Porque para a gente controlar o equilíbrio em pé, a gente depende do bom funcionamento do labirinto, da visão, mas eu preciso também que essa perna tenha força para manter o corpo em pé. Porque às vezes, se ela não tem força, ela não vai ficar em pé, não é nem por causa do labirinto, não é nem por outra coisa, é sim porque aquela musculatura está muito fraca e aí às vezes ela precisa de... Lógico, a gente entra com alguns exercícios porque eu tenho que integrar essas informações, eu tenho que integrar a informação vestibular, visual e do corpo. Mas o meu objetivo não é trabalhar massa muscular. Ele entra no combo, mas precisa muitas vezes de ter um direcionamento específico. É a multidisciplinaridade, né? Na nossa área da saúde, gente, ela é muito rica. Não dá para todo mundo saber tudo, não dá para todo mundo tratar tudo. Eu acho super importante o quanto as nossas diversas especialidades, elas trabalham juntas e todas são importantes da mesma forma. Então, o médico, ele vem com essa parte de, esse é o diagnóstico médico em relação à doença, as opções de tratamento medicamentoso e por causa dessa doença você vai ou para o fono, ou vai para o fono para fazer, por exemplo, a reabilitação e o fono vai ter um diagnóstico fonoaudiológico também em relação àquelas limitações que ele tem. E aí o fisioterapeuta em relação à parte mecânica, a parte muscular, proprioceptiva, cervical. Então, até... E são complementares, porque não dá para uma pessoa fazer tudo, não dá. A gente não consegue estudar tudo e saber tudo, infelizmente. Não é possível, não é humanamente possível. Não somos ainda inteligências artificiais, né? É aquilo que eu falei antes. Geralmente a tontura é uma somatória de fatores, né? Nunca é uma coisa só. Então, seria até uma prepotência minha eu dizer que pode ver que eu resolvo a sua tontura. Não é assim, eu não tenho essa capacidade, esse poder todo. Isso eu acho que é todas as profissionais, né? E eu acho que às vezes a gente vê essa prepotência no otorrino ou no neurologo, no médico em geral. Eu acho que a prepotência acontece até mais na área médica, mas eu acho que todo mundo é igual ali, tá todo mundo trabalhando junto, cada um na sua maior habilidade. Eu acho que cada um tem suas atribuições específicas, né? Então, por que eu não posso tratar sozinho? Eu não posso pedir exame de sangue, eu não posso pedir exame de imagem, porque eu não vou nem saber avaliar aquilo. Isso é uma condição específica, nesse caso,
da área médica, porque às vezes ele pode precisar de uma medicação, às vezes ele pode precisar de uma junta médica para resolver o problema dele. Assim como o médico vai tratar, muitas vezes ele vai usar a medicação, mas ele não vai dar o papelzinho e dizer faz isso, ele vai indicar um profissional específico, qualificado, especializado para poder direcionar. Mesma coisa, eu não vou, se a tontura tem uma origem cervical, eu não vou me arriscar jamais a mexer no pescoço do paciente, porque não é a minha área. Agora, para eu poder fazer os exercícios com o paciente, eu preciso que ele consiga movimentar o pescoço. E se ele não consegue, eu vou precisar de ajuda. Né? Então, normalmente, por isso que tem as indicações e os momentos corretos de cada indicação. Né? Então, às vezes, para uma pessoa, a reabilitação é importante, mas não naquele momento. Peraí, vamos resolver isso aqui, agora a gente vai para a reabilitação. Aí tem coisas que podem ser simultâneas. E às vezes até no paciente com manobra, né? Porque a gente já teve alguns pacientes com manobra que tinham VPPB, mas também tinham componente cervicogênico e eles não conseguiam tolerar fazer a manobra enquanto não soltava a cervical dele. Porque ele não conseguia mover, o paciente conseguia mover 15 graus a cabeça sem ter tontura. Gente, não conseguiu mover 15 graus a cabeça sem ter tontura? Não é VPPB. VPPB é uma amplitude de movimento diferente. Então foi um paciente que liberou a cervical, tratou a parte cervical, aí ele conseguia ter a mobilidade, continuou tendo a tontura, não zerou, mas era uma tontura até, de certa forma, diferente, aí fez a manobra e aí resolveu. Aí resolveu todo, você viu que ele passou por etapas para isso. E acontece muito também, por exemplo, o paciente veio para a reabilitação porque teve uma neurite. Então, na fase aguda, usou os medicamentos para diminuir a inflamação e veio para iniciar a reabilitação. Só que eu posso ter, por exemplo, uma VPPB não junto, às vezes a paciente teve a neurite e até por toda aquela inflamação, a metabolização daquele labirinto, acho que uns 20%, faz umas 2, 3 sessões, de repente o paciente chega e fala, olha, eu estou melhor, mas a tontura mudou, agora ela é diferente. E aí é legal ter esse tratamento interdisciplinar, porque a gente consegue falar, ó, o paciente está melhorando, mas teve uma intercorrência. Ou seja, tem um diagnóstico novo, até em decorrência do diagnóstico anterior. E aí a gente acaba interrompendo aqueles movimentos, não vai ficar chacoalhando lá cristalzinho de cálcio no labirinto, e aí precisa corrigir e retomar o treino. Acho que é isso, Cleiton, muito obrigada aqui pela sua participação, ter vindo aqui hoje, aqui no sábado, para fazer esse vídeo para vocês. Eu queria contar um pouquinho sobre... eu acho interessante trazer isso, assim, o momento que eu olhei pro Cleiton e falei, cara, eu quero trabalhar com essa pessoa. Eu tava no primeiro ano lá, tava na minha formação da parte específica de tontura, e ele tava atendendo uma paciente que eu tinha atendido há 3 anos antes. Em 2016, quando eu tava no R1, lá no serviço que eu fiz otorrinolaringologia, essa paciente apareceu no ambulatório de paralisia facial, com uma paralisia facial por uma doença que chama Ramsay-Hunt. É uma ativação do herpes zoster, que é o vírus da catapora no ouvido, e ela teve, acho que se eu não me engano, foi bilateral que ela teve. E aí ela chegou com muita dor, porque isso dá dor, ela chegou com a paralisia facial e ela chegou com tontura, porque esse vírus, ele pegou o nervo da audição, o nervo do equilíbrio e o nervo de movimentação da face. E eu vi ela na primeira consulta e falei, meu Deus do céu, ela era nova, tava lá no meu primeiro ano de otorrino, falando, meu Deus do céu, como é que essa mulher vai ficar bem? Vi ela nessa consulta e foi uma paciente que eu não vi mais depois. Aí deu 3 anos depois, em 2019, acho que foi um dos primeiros ambulatórios que eu te vi de reabilitação vestibular e tava ela lá fazendo exercício em que ela tava andando no corredor, fazendo assim com a cabeça. E eu olhei aquilo e falei assim, não acredito que ela tá conseguindo fazer isso. Aí eu fui pegar o prontuário dela, ler pra entender, então assim, é uma paciente do SUS, é uma paciente que demorou pra ter todo o acesso, porque lá são muitos pacientes pra conseguir chegar até a reabilitação vestibular, obviamente. Aí eu vi o exame autoneuro dela, o exame veio com uma hipobilateral, e aí ela fazendo aquilo, e eu lembro que ela veio falar comigo, ela lembrava de mim, e ela falou assim, olha só como eu tô, eu tipo, Deus, você lembra? Lembro, ela me marcou bastante também essa paciente, e isso prova o quanto a reabilitação, ela é poderosa, ela funciona. Porque, gente, ela não tomou remédio, tá? O tratamento dela foi a reabilitação, não teve um remédio ali.
E assim, a reabilitação ela promove isso, né? Então muitas vezes o paciente tem várias tentativas e às vezes são frustradas. E na reabilitação, muitas vezes ele tem uma melhora, na maior parte das vezes. Claro, a gente fica limitado a outras condições, mas o paciente melhora muito. E isso também depende da expectativa. Então eu gosto muito de, já no início, alertar o paciente, assim, o que você sabe sobre a reabilitação, você sabe o que é a reabilitação, sabe o que você vem fazer aqui e qual é a expectativa. Porque às vezes, por exemplo, ele teve um AVC e está com muita dificuldade de andar. A reabilitação, ela vai melhorar muito esse paciente, mas talvez ele não fique naquela condição anterior ao AVC. Né? Porque a gente não vai trabalhar o AVC, a gente vai trabalhar a marcha, vai trabalhar o equilíbrio, vai trabalhar todo o sistema vestibular. Então, ele vai melhorar daquele ponto, ele vai melhorar muito, isso eu posso garantir. Eu não posso garantir que ele vai voltar a ser como ele foi um dia antes de ter uma lesão. Né? Especialmente, acho que eu tenho aquele outro paciente que a gente, no meu ano, acho que tinha aquele paciente que teve ototoxicidade por gentamicina. E aí ele teve perda completa, bilateral, e ele não conseguia ficar em pé, era muito difícil para ele. E a gente sabia que havia uma limitação da reabilitação, ela iria ajudá-lo, mas havia limitações também, né? A medicina ela evoluiu muito, mas eu acho que ela ainda tem muito a evoluir nesse campo, especialmente os pacientes que têm a reflexia. E assim, a reabilitação, às vezes a gente quer inovar, quer colocar muita coisa nova, diferente, e às vezes os estudos mostram que tem o mesmo resultado do que a reabilitação convencional. Mas isso é porque a reabilitação convencional é muito boa. Então, mesmo assim, tem alguns pacientes que são refratários ao tratamento. Então, por mais que você faça a reabilitação, ele melhora um pouco, mas chega num limite que ele estabiliza. E aí, hoje em dia, a gente tem outros recursos, como neuromodulação, tem algumas coisas que a gente consegue fazer para dar um ganho ainda maior, né? Mas, vamos dizer assim, no todo, no dia a dia, na maior parte dos pacientes, a reabilitação convencional, ela funciona em muito. E isso vai dentro da expertise do profissional e na interação dele com o paciente. E aí, com isso, eu posso escolher. Esse paciente eu posso lançar mão de um recurso como um videogame, uma realidade virtual, alguma coisa assim, que vai ajudar aquele paciente a aderência. Mas mesmo aqueles exercícios que a gente usa de uma forma mais interessante, eles são baseados nos protocolos tradicionais. Então, funciona muito bem. Quando bem indicada, e quando bem feita, e quando o paciente adere, a reabilitação, ela assim, tem muitos ganhos, o paciente melhora muito. E eu costumo dizer assim, qual que é a parte que você mais gosta na neurologia? Eu falei, é a parte da alta. Eu gosto de dar alta para o paciente, não que eu não quero mais ver o paciente. Eu gosto de dar alta porque aquilo me dá uma sensação de dever cumprido. E de felicidade de ver aquela pessoa conseguindo se recuperar de todas aquelas limitações. Isso, que ela tinha uma autonomia, ela perdeu a autonomia, ela começa a ficar em casa, não consegue mais sair, fica dependendo dos outros. E de ela conseguir recuperar, pelo menos parte dessa autonomia, aquilo que é possível, é muito gratificante. A pessoa fica feliz, eu fico feliz. E eu acho que, assim, não fui fazer fonoaudiologia para trabalhar com reabilitação vestibular na época. Eu também não fui fazer pronto. Nem sabia que fonoaudiologia fazia isso, mas hoje eu não trocaria de área por nada, porque é uma área que me dá muita recompensa, assim, no sentido de satisfação de ver a melhora do paciente, de ver ele evoluindo, de poder acolher. Às vezes um paciente já passou em tantas coisas, tontura crônica há muito tempo, não melhora, e aí com aquele acolhimento, com o tratamento, o paciente, às vezes eu falo assim, parece que vira a chavinha e o paciente tem uma melhora assim muito significativa, então é algo muito gratificante mesmo. Tem uma coisa que eu acho que eu encontrei poucas pessoas que pensam parecido comigo, e o fato de aquela paciente nossa, vou chamar de nossa porque eu também a vi lá naquela época, ter me marcado, não foi só a melhora dela, mas foi algo que eu tenho assim dentro de mim desde quando eu decidi fazer medicina. A gente não tá fazendo isso
pela gente, a gente está fazendo isso pelo outro, né? O paciente está acima de muita coisa pra gente, quanto coisa da nossa vida pessoal a gente sacrifica para ter essa satisfação que é tão bom, é tão gostoso que a gente sacrifica coisas da nossa vida por isso. E acho que foi exatamente isso que eu vi ali com você, porque você tava com a mesma felicidade que eu vendo ela se recuperando, né? Algo que foi extremamente difícil e eu acho que você trouxe algo importante para se trazer para vocês que estão aqui, que às vezes passaram exatamente por essa peregrinação de vários profissionais sem resposta, sem melhora. É um tratamento multidisciplinar, a gente falou que a otorrina é importante, às vezes o neuro é importante, às vezes o fono, o físio, a psicóloga, às vezes o psiquiatra, mas você também é importante. Se você não aderir, se você não também se esforçar para entender o porquê você está fazendo aquilo, você faz parte dessa equipe multidisciplinar como paciente, mas não estando apenas paciente, você também tem que estar ativo. E sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor, você também precisa fazer o seu melhor. Às vezes o paciente fala, nossa, fico muito grato e tal, pelo atendimento, porque eu melhorei. Eu falo, metade disso é minha culpa, metade disso é sua. Porque se você não adere, se você não faz o que eu indicar, não vai ter a resposta. Então, é como você falou. Parabenize também quando você tem uma boa resposta. Parte dessa equipe, porque, e eu diria assim, é a parte mais importante. E às vezes é muito difícil para ele estar ali fazendo tudo aquilo. Então, saiba disso, é importante que você saiba disso também. É isso aí. Muito obrigada, Clay. Obrigado.